Você gostaria de emagrecer? Quer saber tudo sobre diagnóstico e tratamento de obesidade? Eu sou o Dr. Wagner Pádua, sou cardiologista, sou psiquiatra e estou aqui para conversar com vocês hoje sobre uma das patologias mais frequentes, mais em evidência hoje, que é a obesidade. É uma das patologias que está aumentando muito a incidência em todo o mundo. Ela tem uma incidência muito alta, acomete milhões em todo o mundo. Eu vou abordar com vocês aqui temas que são relevantes e absolutamente científicos, seguindo a coerência de todos os vídeos que a gente vem publicando aqui nas redes, sempre com compromisso ético e científico com as informações que a gente passa para vocês, tá bom? Quero lembrar a vocês que a obesidade hoje é muito mais do que apenas uma questão estética, uma questão de imagem corporal. Nós estamos falando hoje de uma patologia que tem uma incidência de risco muito grande para as doenças cardiovasculares. Nós estamos falando de hipertensão, de arritmias, de infarto do miocárdio e AVC, derrame cerebral. A última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de 2025, chama bastante a atenção para a estreita relação entre obesidade e fatores de risco cardiovasculares e aumento de incidência de doenças cardiovasculares. Eu lembro que não é só isso, né? Nós temos também uma íntima relação com diabetes, com apneia do sono, com doenças vasculares, com doenças ortopédicas, enfim. A obesidade ela é multifatorial e tem um grau de risco e de acometimento muito grande. A primeira coisa que nós precisamos esclarecer é que tem muita gente falando coisas, informações pessoais na internet sobre a obesidade. Tomem cuidado, porque a obesidade é uma coisa muito séria e tem muita gente ganhando dinheiro e enganando gente por aí com informações falsas e sensacionalistas, etc. Tá bom? Nosso primeiro tema vai ser mudança de estilo de vida. Tem sido cada vez mais chamado a importância sobre isso. Nós estamos falando de basicamente duas coisas: atividade física e mudanças alimentares. Com relação à atividade física, eu queria dizer para vocês que não é apenas se exercitar que vai fazer com que você emagreça, né? O tratamento, a abordagem, ela vai englobar uma série de ações. Mas a atividade física é importante, claro, né? Nós estamos falando de exercícios aeróbicos, onde você vai se exercitar com bicicleta, natação, esteira, enfim, né? Corrida, começando com 15, 20 minutos, chegando a 30, 40 minutos, podendo até 1 hora. Vá gradativamente, dentro de uma atividade que exige esforço, mas sem forçar tanto, começando principalmente em terrenos planos, tá bom? Chama a atenção que além das atividades cardiovasculares, é fundamental os exercícios de fortalecimento de massa muscular. Nós estamos falando das academias, obviamente de exercícios orientados por um educador físico e aonde você vai trabalhar exercícios isométricos, isotônicos, com o objetivo de fortalecer a massa muscular, que hoje é tão importante quanto os exercícios aeróbicos, ok? Segunda parte seria são as chamadas mudanças alimentares, né? Antes de mais nada, eu vou falar aqui em âmbitos gerais. Nós temos profissionais da nutrição hoje que poderão orientar você muito melhor em relação a isso, mas em termos gerais, eu chamo a atenção principalmente para o que a gente deve evitar. Primeiro ponto são os alimentos ultraprocessados, né, gente? Esses chamados ricos em gorduras saturadas. Batatas fritas, hambúrgueres, salaminhos, presunto, sucos de caixinha, que mais? Batatas empacotadas, biscoitos empacotados, enfim. Esses alimentos são muito ricos em gorduras saturadas e são um veneno para a obesidade, né? Obviamente, o que nós devemos evitar: gorduras e frituras, os doces de todos os tipos, tomando cuidado para os alimentos que contêm açúcar, né? Porque a gente fica pensando em açúcar só, mas cuidado com os alimentos que contêm açúcar, tipo sucos, bolos, etc., pães. E, por fim, as farinhas brancas: pão, arroz, macarrão, biscoito, bolo, pizza, sanduíche. Esses alimentos devem ser consumidos com muita cautela, com muito controle, dando preferência para frutas, verduras, legumes, cereais, proteínas, leite, ovos, etc., tá? Mas isso um profissional de nutrição vai poder orientá-lo bem. Agora nós vamos falar um pouco sobre o diagnóstico da obesidade. Aqui é que houveram importantes mudanças que eu queria discutir com vocês. Tudo se baseou num recente artigo publicado em janeiro de 2025 na revista The Lancet,
e que está sendo, inclusive, discutido e avaliado por uma série de entidades médicas ligadas à obesidade, que propõe que o diagnóstico não seja feito apenas pelo índice de massa corpórea, mas também com pelo menos mais um dos 3 índices, ou o índice cintura-quadril, ou o índice cintura-altura, ou a medida da cintura. Eu vou esclarecer para vocês cada uma dessas metodologias. Vamos lá. O índice de massa corpórea é calculado dividindo o peso em quilos pela altura em metros ao quadrado. Você está vendo aí na fórmula exatamente como se calcula o índice de massa corpórea. Nesse desenho, você vê os parâmetros de resultado, ou seja, abaixo de 18,5 baixo peso, entre 18,5 e 24,9, 25, né? Seria o peso normal. Acima de 25, nós já estaríamos com um diagnóstico de sobrepeso, né? Já passível de tratamento, dependendo se esse paciente for paciente de mais alto risco. Acima de 30, estamos falando em diagnóstico de obesidade. Acima de 30, o diagnóstico de obesidade já está estabelecido. E claro que acima de 40, nós estamos falando de obesidade mórbida, e aí com um nível de abordagem muito mais intenso. Um dos pontos importantes, mais recentemente discutidos, é que, mesmo em pacientes com sobrepeso, ou seja, com índice de massa corpórea entre 25 e 30, vamos dizer assim, dependendo se esse paciente tiver outros índices também alterados, esse paciente já merece uma abordagem mais eficaz em termos de tratamento, mesmo porque a obesidade é hoje considerada um fator de risco importante cardiovascular, como nós já dissemos anteriormente. Então, quando nós falamos em diagnóstico, nós temos que entender que não basta o índice de massa corpórea, mas também os outros índices. Vamos falar agora do índice da medida da cintura. Vocês estão vendo como é feita essa medida nessa foto e também nessa outra foto, né? Medindo o contorno da cintura. Os valores considerados alterados são em homens acima de 102 centímetros e em mulheres acima de 88 centímetros. Agora nós vamos falar da relação cintura-quadril. O índice é calculado simplesmente dividindo a circunferência da cintura com a circunferência do quadril, conforme está sendo mostrado nessa figura. Embaixo vocês estão vendo, acima de 0,90 em homens e acima de 0,85 em mulheres, significa que esse índice está alterado. Bom, por fim, nós vamos falar agora sobre o tratamento da obesidade, tá? Nós vamos dividir em 3 grandes grupos: medicamentos orais, comprimidos, as famosas canetas e a cirurgia bariátrica, tá bom? Vamos começar então com os medicamentos orais que são aprovados para tratamento no Brasil. O primeiro deles, gente, que a gente usa cada vez menos, é o Orlistat. O Orlistat é uma medicação que tem efeito intestinal. O grande objetivo dele é diminuir a absorção de gordura no intestino e tem como grande efeito colateral a diarreia. Como é que é o racional? Se você come gordura, o medicamento vai bloquear a absorção de gordura e, consequentemente, diminuir a caloria ingerida. Mas, em compensação, você vai ter muita diarreia, porque essa gordura vai sair toda nas fezes. Se você não comer gordura para não ter o efeito colateral, que chega a ser insuportável, aí você não tem grandes efeitos, tá bom? O segundo medicamento que a gente usa e que é o mais usado é o Rybelsus, que, na verdade, é a semaglutida, um agonista GLP-1, o mesmo medicamento que é o Ozempic, que foi uma evolução depois, nós vamos falar em seguida. O Rybelsus, pessoal, é usado, ele tem 3, 7 e 14 miligramas. Deve ser usado um comprimido ao dia por 4 semanas, depois você passa para 7 miligramas a partir do 2º mês, e se necessário, que normalmente é, para 14 miligramas no final do 3º mês. É assim que o Rybelsus funciona, tá bom? Os principais efeitos colaterais: azia, constipação intestinal e principalmente náuseas, enjoos e tal. O terceiro medicamento que é usado e aprovado no Brasil é a dupla naltrexone-bupropiona, tá? É uma medicação que é usada muito na psiquiatria. O naltrexone é usado muito inicialmente para alcoolismo, tratamento de alcoolismo, mas é usado na compulsão alimentar, reduz apetite, etc. E a bupropiona XL, né, que na dosagem de 150 e 300 miligramas é um antidepressivo, na verdade. Atua no sistema dopaminérgico e noradrenérgico e, por isso,
atua reduzindo também o apetite, tá bom? Queria falar em mais 2 medicamentos para vocês que são off-label, né? Que não são indicados para obesidade, mas que a gente pode usar. Um deles é o topiramato, que ele atua no sistema GABA, e principalmente se o paciente tiver convulsões ou tiver enxaqueca, pode ser interessante o topiramato. E o Venvance, que é um medicamento que é a lisdexanfetamina, uma derivada de anfetamina, muito usado para TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas que tem um efeito importante. O principal efeito colateral dele é reduzir o apetite, né? Então isso fica interessante. É uma medicação cara, não é estudada para obesidade, tá? Propriamente dito. E tem muitos efeitos colaterais também, muita palpitação, muita ansiedade, etc. Tá bom? Vamos agora para os medicamentos injetáveis, as famosas canetas, né? Tudo começou com a liraglutida, pessoal, que é o Saxenda, né? A liraglutida foi a primeira das canetas lançadas. Ela tem um uso diário e começa com a dose de 0,6 miligramas, 0,6, 1,2, 1,8, 2,4, dose máxima 3 miligramas. Isso vai depender muito do efeito. Acima de 1,2 você já tem um certo efeito, 1,8, as doses maiores, um risco maior de efeito, de aumento de efeito adverso, tá bom? Mas certamente as 2 grandes vedetes, Ozempic e Wegovy, Mounjaro. Eu tô aqui com uma caneta do Ozempic, é um sistema muito fácil de usar. Vem uma caneta como essa aqui que eu tô mostrando para vocês, vem as agulhinhas, vocês já acoplam, e tem um sistema de clique, tá? Que você vai contar e aplicar, observem, pega uma dobrinha na barriga, por exemplo, injeta, apertou aqui, acabou. Muito, muito fácil, simples. Então aqui já vai o primeiro alerta. Não existe você pagar para alguém, algum médico, algum nutricionista, algum profissional, fazer essa medicação para você, principalmente com outros produtos que são importantes, ou vou tratar a obesidade. Não caia nessa conversa, tá bom? O tratamento é a caneta e você mesmo pode fazer. Efeitos adversos semelhantes aos efeitos do Rybelsus, ok? Nós vamos mostrar para vocês aqui agora algumas tabelas, porque é o seguinte, pessoal, é uma medicação cara, né? Então, a galera descobriu aí, se você usar as doses maiores e usar uma quantidade menor de cliques, a seringa dura mais tempo. Para vocês terem uma ideia, a que eu mais prescrevo é a de 1,7 miligramas. Eu monto um esquema de cliques, que a dosagem de 0,25, que é a dosagem inicial, são 12 cliques. A dosagem de 0,5 são 23, 24 cliques. A partir daí você vai subindo para 0,75, 1 miligrama, 1,5, a dose máxima 2 miligramas, tá? Não passe de 2 miligramas. Quanto maior a dose, mais efeitos adversos, mas obviamente maior a eficácia, tá bom? Essa aqui é a tabela do 1,0 miligramas. Essa tabela em seguinte é de 1,7 e a seguinte a de 2,4 miligramas. É só você olhar em cada tabela e vai ver que quanto maior a dosagem, menor a quantidade de cliques, tá bom? E por fim o Mounjaro, que é o mais famoso agora, o recém-chegado, é do laboratório Eli Lilly. Só que diferente da semaglutida, que atua como agonista GLP-1, a tizerpatida, né, que é o nome químico do Mounjaro, ele atua em 2 hormônios. Além do agonista GLP-1, ele atua também em GIP, vamos dizer assim, né? E o fato de atuar em 2 hormônios dá a ele uma potência maior, né, uma eficácia maior, uma resposta ao tratamento maior. Mas é bem mais caro, gente. Por quê? Porque nas seringas do Mounjaro não tem o esquema do clique. Então, você tem que comprar a dose 2,5 miligramas, que é a dose inicial, usar uma seringa, vem 4 seringas na caixa, uma seringa por semana, no mesmo esquema. Depois você vai passar para 5 miligramas, e aí sucessivamente, usando as seringas, cada uma seringa, uma vez por semana, tá bom? Ah, eu queria lembrar vocês uma coisa, um fator muito importante. Essas seringas não existem genérico, à exceção do Saxenda, tá? O Saxenda de dose única diária tem, já no Brasil, inclusive. Ozempic, Wegovy e Mounjaro não tem. Então, se você está comprando genérico, comprando manipulado, qualquer coisa desse tipo, gente, isso não é a medicação. Pode ser golpe, pode ser charlatanismo, aí é por conta sua. Não tem, ok? E por fim, pessoal, eu queria falar para vocês da cirurgia bariátrica, que é um procedimento, obviamente, cirúrgico, invasivo,
apesar de tecnicamente ser relativamente simples, né, não é uma cirurgia tão complexa assim, mas o impacto dessa cirurgia é uma cirurgia bastante impactante para o paciente. Por isso, geralmente usado para pacientes com obesidade mórbida, acima de 40 de índice de massa corpórea, e obviamente exigindo relatórios da cardio, da endócrino, da psiquiatria, da psicologia e por aí vai, né? Porque o impacto psíquico e corporal nos pacientes é um impacto, vamos dizer assim, relevante, substancial. A perda de peso é importante, tá? Ela é uma perda de peso considerável, gera inclusive até uma mudança estética de imagem dos pacientes, né? E muitas vezes umas flacidez, ficam braços muito flácidos, a barriga e tal, corrigidos posteriormente com cirurgia plástica, tá bom? Era isso que a gente queria conversar com vocês sobre obesidade. Se você gostou, curta o vídeo, dê um like, compartilhe com amigos, parentes que queiram conhecer um pouquinho sobre o tratamento da obesidade, tá bom? Siga a gente lá no Instagram, no TikTok, nós estamos com uns vídeos bem bacanas por lá.